Vamos realizar hoje a Sutra Sagrada. Procure sentar-se muito bem e deixe seu corpo inteiramente relaxado. Acomode-se bem. Acomode-se da melhor forma possível, relaxando bem o corpo. Pense em Deus. Pense tudo que você quer entregar a Ele. Então, que as forças do Divino Espírito Santo estejam presentes. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo-myoho Renge-kyo, eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, o rei dos seres celestiais. Símbolo do tesouro, o rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do ar e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações que, além de niorais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, instrutores dos seres celestiais e dos homens budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo.
que eu possa esperar meu coração e pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, que os Budas e todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horeng Kyo, Namu Myo Horeng Kyo. Transferência de méritos, possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos. De todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família, lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as ações virtuosas, naqueles que exercem as ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a tendências pegados a fenômenos inconstantes, determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Nesses instantes, pense em alguém ou mais de uma pessoa que precise de oração e faça sua oração a essas pessoas. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Então, já fizemos uma oração para a pessoa que precisa. Pedimos aos mentores de luz, aos nossos antepassados, aos seres de amor e de verdade, que nos protejam, que nos iluminem para sempre, eternamente. Sutra do Método da Prática pela Meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal.
Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, manclados pelos distúrbios kármicos. Recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos, o oceano de todos os empecilhos kármicos. É criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Então os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam fins egoístas podem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora, aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, de libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê?
porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos montes: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre o Daibadata do Sutra dos Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha intenção, minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus problemas transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Desejos ansiosos por mim, manifesto-me, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentidos envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado.
Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil, e visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhes que morrera. Embora continuasse vivo, ninguém diria ser mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei. Embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Capítulo 20, Sutra de Lótus. Bosatsu Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensurável eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosatsu de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosatsu Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstraram desprezo e zombaria. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosatsu Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bosatsu, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bosatsu, durante daquele tempo, não é outro senão ele. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia seriam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bosatsus, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí-se a pessoa a virem aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-nos fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por
Por isso, praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem empregá-lo amplamente de todo o coração para em suas sucessivas existências encontrar os Budas rapidamente, alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações, ao flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. A universalidade do Bodhisattva, capítulo 25. Atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento, apaga as chamas das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, Encorajamento pelo Bodhisattva, Excelência Universal. Ó Bodhisattva, Excelência Universal, as pessoas que no futuro recitarem esse sutra estarão livres a cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra,
mesmo que estejam distantes, deve-se levantar, demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namyo-myo Horenkyo, Namyo-myo Horenkyo, Namyo-myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos frutos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar montes, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namyo-myo Horenkyo, Namyo-myo Horenkyo. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10 mil seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namyo-myo Horenkyo, Namyo-myo Horenkyo, Namyo-myo Horenkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão, a grande benevolência, são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, a todo eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e me dispense proteção.
E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas, estimados saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine para sempre. Que Deus nos ilumine para sempre. Que Deus nos ilumine para sempre. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos netos, por toda a eternidade. Que isso se faça para nosso planeta, para todo o universo. Que nosso país seja um país de luz eternamente. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida para sempre. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se aqui e agora, por toda a eternidade, em todas as direções. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Está feito, está feito, está feito. Em nome de Buda e de Jesus. Amém. Pratique este sutra sagrado e propague para seus amigos, parentes, para seus grupos, pois esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que nos liberta e nos torna mais felizes. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar hoje a Sutra Sagrada. Procure sentar-se muito bem e deixe seu corpo inteiramente relaxado. Acomode-se bem. Acomode-se da melhor forma possível, relaxando bem o corpo. Pense em Deus. Pense tudo que você quer entregar a Ele. Então, que as forças do Divino Espírito Santo estejam presentes. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Namo-myo Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo-myo Renge-kyo.
Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, e nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações que, além de niorais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, instrutores dos seres celestiais e dos homens budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos esverados, que as faltas cometidas por mim inadvertida inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, que os Budas e todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo. Transferência de méritos, possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos. De todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família, lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo, Namum-myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a
a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as realizações virtuosas, naqueles que exercem as realizações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a tendências pegados a fenômenos inconstantes, determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Nesses instantes, pense em alguém ou mais de uma pessoa que precise de oração e faça sua oração a essas pessoas. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Então, já fizemos uma oração para a pessoa que precisa. Pedimos aos mentores de luz, aos nossos antepassados, aos seres de amor e de verdade, que nos protejam, que nos iluminem para sempre, eternamente. Sutra do Método da Prática pela Meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, panclados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções.
Sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Estes são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Então os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas podem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora, aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, de libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre o Daibadata do Sutra do Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos.
Durante esses ciclos cósmicos, tem empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha intenção, minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus problemas transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Os ansiosos por mim manifestam e despregam o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentidos-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhes que morrera. Embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei. Embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Capítulo 20, Sutra de Lótus, Bosatsu Prezador.
Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensurável eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosat de nome prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosat prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstraram desprezo e zombaria. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosat prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattvas, durante daquele tempo, não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia seriam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruir-se a pessoa a virem aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-nos fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim, foi conservado esse sutra. Somente após ocorrer incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após ocorrer incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem empregá-lo amplamente de todo o coração para, em suas sucessivas existências, encontrar os Budas rapidamente, alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê?
porque a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. A Universalidade do Bodhisattva, capítulo 25. Atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza da vasta sabedoria, compaixão e benevolência a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga as chamas das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattvas, atenta às vozes do mundo, todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos frutos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar montes, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais, para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo.
É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, e crer no caminho da realidade única, e estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namo-myoho Renge-kyo. Namo-myoho Renge-kyo. Quando o Buda pronunciou essas palavras, esses meus seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e os obedeceram. Namo-myoho Renge-kyo. Namo-myoho Renge-kyo. Namo-myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão, a grande benevolência, são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, a todo eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e me dispense proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis,
conscientes e felizes, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes, que Deus nos ilumine para sempre, que Deus nos ilumine para sempre, que Deus nos ilumine para sempre, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes, que sejamos seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes, que toda a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos netos, por toda a eternidade, que isso se faça para nosso planeta, para todo o universo, que nosso país seja um país de luz eternamente, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida para sempre, que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se aqui e agora, por toda a eternidade, em todas as direções. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Está feito, está feito, está feito. Em nome de Buda e de Jesus. Amém. Pratique este sutra sagrado e propague para seus amigos, parentes, para seus grupos, pois esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo, que nos liberta e nos torna mais felizes. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar hoje a Sutra Sagrada. Procure sentar-se muito bem e deixe seu corpo inteiramente relaxado. Acomode-se bem. Acomode-se da melhor forma possível, relaxando bem o corpo. Pense em Deus. Pense tudo que você quer entregar a Ele. Então, que as forças do Divino Espírito Santo estejam presentes. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, e nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, o rei dos seres celestiais. Símbolo do tesouro, o rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante,
límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, instrutores dos seres celestiais e dos homens budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento, eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo, eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, que os Budas e todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horengekyo, Namo Myo Horengekyo. Transferência de méritos, possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos. De todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família, lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as ações virtuosas, naqueles que exercem as ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a tendências pegados a fenômenos inconstantes, determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Nesses instantes, pense em alguém ou mais de uma pessoa que precise de oração e faça sua oração.
a essas pessoas. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Então, já fizemos uma oração para a pessoa que precisa. Pedimos aos mentores de luz, aos nossos antepassados, aos seres de amor e de verdade, que nos protejam, que nos iluminem para sempre, eternamente. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, manclados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos, o oceano de todos os empecilhos kármicos. É criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos.
Então os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyamuni, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas podem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora, aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyamuni, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyamuni, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, de libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Sharyamuni, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyamuni, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharyamuni, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos montes: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre o Daibadata do Sutra do Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha intenção, minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus problemas transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifestem que lhes prego o ensinamento.
Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abruptos e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentir-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Desejos ansiosos por mim, manifestam-lhes, pregam o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abruptos e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentidos envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhes que morrera. Embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei. Embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Capítulo 20, Sutra de Lótus. Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Adiante. Imensurável eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstraram desprezo e zombaria.